Fala pessoal, tudo certo com vocês? Se eu tô gravando esse vídeo é porque não teve o Domini Passa ao vivo. Antes de vocês me detonarem, me criticarem, falarem, pô Leandro, acaba o jogo, já fico conectado no Domini Passa. Cadê você depois de Fluminense e São Paulo? Calma, eu vou explicar. Eu já peço perdão. Eu tô gravando esse vídeo aqui exatamente às 8h56 da manhã de hoje, 17 de maio. Eu tô com a camisa que eu usei ontem à noite. Na verdade, eu troquei, vou explicar isso depois. Vocês estão aqui para saber a minha opinião de Fluminense 2, São Paulo 1. Sim, eu vi o jogo na íntegra, depois de ter ido para esse show aqui, que vocês estão vendo, da Adidas não, do Korn, que é uma banda que eu curto, uma das que eu mais gosto, e tem um motivo muito especial. Eu conto sobre isso e principalmente a avaliação de mais uma vitória tricolor depois da vinheta. Você chateado ou não comigo? Deixa o like aí, pô, custa nada. O amigo agradece, a inscrição no canal também. A hypada, não se esqueçam da hypada, eu acho que se podem, acho que são três por semana, alguma coisa assim. Tem um limite que o YouTube estipula. Mas, gente, eu tô com a camisa preta ainda de rock porque dia 16 de maio foi aniversário do meu pai, que me fez tricolor, me fez curtir rock and roll, heavy metal, e meses atrás ele já tinha comprado os ingressos pra gente acompanhar o show do Korn, que é uma banda de heavy metal que nós gostamos muito. Conhecemos ali no início dos anos 2000. Depois eu conto para quem quer saber mais detalhes. Vocês não estão aqui para saber da minha vida pessoal, eu imagino, mas eu teria que explicar por que eu não fiz Domini Passa mais uma vez. Já tinha sido em abril também, foi Fluminense Chapecoense. Ali também por causa do rock. O rock tá me tirando do Fluminense, mas é por pouco tempo. Gente, desculpa, eu não fiz um comunicado prévio. Não sei por quê. Acho que eu deveria. Eu tenho um público fiel, eu me orgulho bastante. E eu fiquei naquela, pô, cara, eu aviso que não vai ter ou não vai ter. Se eu avisar as pessoas, pô, é legal, as pessoas vão entender, pô, Leandro, valeu e tal. Mas eu também fico pensando assim, poxa vida, será que elas vão continuar me acompanhando? Pô, o cara largou, bicho, o trabalho dele para se divertir. Mas não, a causa era nobre, aniversário do meu pai, ele queria isso. Eu fui lá para festejar com ele, já que eu tenho ficado afastado dos estádios, né, pessoal? Por inúmeras razões, desde a época do Netflu, algumas ameaças que recebi, enfim. Eu tenho filho pequeno, a maioria delas é coisa de internet, não vai passar do virtual, mas eu não vou pagar para ver. Mas é isso. Já peço desculpas, prometo que não vai mais acontecer, podem me dar um puxão de orelha. E vamos para análise. Pessoal, vi o jogo todo na íntegra, Fluminense 2, São Paulo 1. E pela escalação, o técnico Luiz Ubeldia já tem o seu time base. Tirando o Nonato, quando voltar o Martinelli vai entrar para o lugar dele, com Fábio, Guga e Ignacio, agora titular, Freitas e Arana. Martinelli, quando voltar, jogou o Nonato, Hércules, Lúcio Acosta, Canóbio, Savarino e John Kennedy. Como é que foi a história do primeiro tempo? Gente, o jogo começou com o Fluminense mantendo seu estilo. Isso é uma coisa que a gente tem que reconhecer. Mesmo eu achando que o trabalho do Zubeldia acabou, e mantenho a opinião, a não sei que o time volte a jogar um futebol melhor, não digo nem exuberante, porque ninguém joga, mas um futebol mais consistente, mais regular, mais confiável, eu vou dizer, esse trabalho voltou aos eixos. Hoje eu entendo que o trabalho acabou e está sobrevivendo por conta desses pequenos sucessos, né? Mas eu gostei de novo do início de jogo do Fluminense, marcando em cima, trocando passes curtos. É uma equipe que trabalha, valoriza a posse de bola mais vertical,
não aquela posse estéril da época ruim do Fernando Diniz, né? Tivemos ali 22, 23, o Fluminense jogando bem, mas aí depois aquele toque, muito toque para trás, muita posse do meio do círculo central para trás e aí não serve de nada. A manutenção da posse com o Zubeldia é diferente. É sempre objetivando o gol e tem jogadores muito específicos para isso e o principal deles, claro, o Lúcio Costa, que é o atleta diferente desse Fluminense, eu diria que desse primeiro turno de Campeonato Brasileiro. Talvez um dos principais jogadores. Talvez não, certamente um dos principais jogadores, se não o melhor jogador, a gente pode debater. Então gostei do início do Fluminense, sufocando o São Paulo, tentando jogar com bola no pé. Tivemos duas chances, né? Um chute com a Arana, uma outra jogada também pelo lado, mas o gol sai no erro do São Paulo, né? A bola enfiada do Lúcio para o Canobi é boa, mas ela está muito mais para o zagueiro do que para o uruguaio, e o Sabino dá um carrinho totalmente desproporcional ali, errando o tempo de bola. O Canobi se aproveita, cruza, o Arana não consegue chegar, e o John Kennedy, como oportunista, dá um carrinho nela e faz 1-0 o Fluminense. O jogo fica controlado. O Fluminense não começa a criar várias chances, não. O Fluminense controla o jogo, o São Paulo sente o gol, muitos desfalques também, uma equipe paulista sem confiança. O primeiro tempo continua se desenvolvendo sob controle, sem o Fluminense ameaçar muito fazer o segundo, mas também não corre riscos para tomar um empate. Até que, mais para perto do fim, o São Paulo entrega de novo e dessa mais contundente, né? Dessa vez com outro zagueiro, Dória, ex-Botafogo. O Fluminense teve interesse em contratar, estava no México. Ele com a bola dominada, entrega a bola no pé do jogador do Fluminense. E aí, quando sai o passe, a inteligência do Lúcio, ele já recebe a bola, já fazendo um movimento para passar. Aquilo ali, cara, pensa que é fácil. Já recebe a bola meio que antevendo que o Canobi estava ali, ele rola pro Canobi. E o Fluminense faz 2-0. E aí o São Paulo se descontrola de vez, o Fluminense fica ainda mais tranquilo no jogo. E a gente pensa, vai voltar aquela história das outras partidas? Não é possível. Começa o segundo tempo, o jogo ainda sob controle, até que o Zubeldia faz as mexidas que a gente não consegue entender. A minha leitura foi, dá 2-0, ele tá achando o jogo tranquilo, ele quis poupar para terça-feira contra o Bolívar. Mas, gente, pelo amor de Deus, o histórico recente do Fluminense mostra que não dá para sentar em cima do resultado, mesmo com 2 gols de diferença para o adversário. Então ele tirou o Lúcio Acosta e o John Kennedy. E ele colocou o Serna, trazendo o Savarino para jogar por dentro, e o Castilho. O que aconteceu? O Fluminense já não desenvolvia. Claro, pô. Você tira o principal jogador do time e um atacante, que hoje vive uma fase melhor do que o reserva, bem melhor, afinal está fazendo gol, artilheiro do Brasileiro, tecnicamente é um jogador superior. O Fluminense cai de produção, mas ainda não a ponto de o São Paulo não criou oportunidade. Até que eles perceberam o problema capital desse time. Vocês sabem, eu sei, o Zubeldia deve saber, os jogadores também, espero que sim. A bola aérea, né, gente? É só cruzar. Basta cruzar, que o adversário quase sempre leva vantagem. Mesmo que a bola encontre a testa, ela vá para Marte. Mas os caras sempre, ou quase sempre, conseguem ganhar a disputa nessa bola aérea. E até sair o gol do São Paulo, foram 3 tentativas. 2 delas o Fábio salvou. Na terceira não teve jeito, uma falha de novo dos zagueiros, entre os zagueiros, principalmente do Ignacio, e o São Paulo diminui 2-1. E como é que fica a atmosfera do Maracanã de novo? Que estava feliz, a apresentação do Hulk, tinha gente lá vestido de Hulk, Maracanã todo verde, o veterano animadíssimo na coletiva. Ficou um clima de bosta, como tem acontecido recentemente com o Fluminense. O time consegue manter um bom nível de jogo, um determinado período de tempo, e aí sofre no seu calcanhar de Aquiles, que é a bola aérea, eventualmente toma o gol, e o final da partida vira uma tensão desnecessária. Isso tem acontecido com frequência, e a gente se pergunta, até quando, meu Deus? Não é possível.
Mas o São Paulo também não ameaçou. Ficou aquele ambiente ruim por conta do próprio Fluminense que cria. O Fluminense torna jogos fáceis uma tortura para a torcida. Eu imagino que para os atletas também. Mas a gente que sofre mais com isso. E sofremos, não por causa do São Paulo, mas pelo que o Fluminense já deveria ter feito. Consegue fazer um gol, estava impedido, a gente pode debater aquele lance, mas consegue construir uma vitória que deveria ser absolutamente tranquila pelo que foi o jogo, pelo que o adversário apresentou, as nossas armas também. O Fluminense, em momentos dos jogos, tem apresentado um bom futebol. Falta essa consistência, falta ser mais estável durante as partidas. E aí fica um clima de tensão. O São Paulo não ameaçou, fala que o São Paulo criou algumas chances no final do jogo, o jogo ficou... Não, isso não aconteceu, né? Mas fica aquele sentimento de bicho, esse time, esses gols que a gente tem tomado, e são muitos gols, o Fluminense tem tomado gol direto até quando vence, complica, né? Nos deixa com a pulguinha atrás da orelha, extremamente preocupados nas Copas. No Brasileiro é ponto corrido, você ganha de 1-0, 2-1, 3-2, 4-3, 6-5, beleza. Mas nas Copas isso pode fazer diferença. Mas o que fica para mim desse jogo do São Paulo é que se o Fluminense repetir a atuação com bola no chão, consegue o resultado que nos interessa contra o Bolívar de forma natural. Porque uma coisa é você depender, você precisar fazer gol, saldo de gols. Isso gera uma pressão inconsciente. Não é só ganhar. É ter que ganhar e fazer mais gols do que você naturalmente faria. Eu acho que se o Fluminense conseguir manter uma estabilidade maior nos jogos, faz o resultado contra o Bolívar. Você que me acompanha há um tempo sabe que mesmo na instabilidade eu dizia, cara, eu acho que o Fluminense vai classificar. E se repetir boa parte do jogo do São Paulo, o Bolívar é um adversário muito mais frágil, muito mais ingênuo, inclusive, na marcação. E olha que o São Paulo, na minha opinião, deu os 2 gols para o Fluminense, em que pese a nossa marcação alta, que dificulta. Mas o segundo gol, principalmente, não tinha marcação alta nenhuma, foi um erro técnico crasso do Doria. Mas o Fluminense, na maior parte do jogo, achei que fez uma partida ok, boa, nota 7. É o que tem sido esse time do Zubeldia quando a gente vence. E esse 7 pode ser suficiente para classificar para as oitavas da Libertadores, mas a gente precisa ali elevar um pouquinho o nível. Pode ser campeão no futebol nota 7? Pode. Mas não vamos arriscar, né? Vamos elevar esse patamar, estabilizar esse time. A defesa, sinceramente, eu não sei o que pode ser feito, porque nenhum zagueiro está bem. O Freitas, hoje, nesse momento, é o zagueiro mais confiável, para vocês verem o nosso nível. E o Freitas não é nada confiável. O Midian seria esse cara, mas você vai ter 2 canhotos jogando na zaga, não é muito recomendável. Quem é canhoto sabe disso, atuando pelo lado direito, especialmente na defesa. Essa bola aérea é um terror, gente. A marcação é ruim dos laterais, dos zagueiros principalmente, dos volantes. É esse o problema que hoje precisa ser combatido. O Fluminense toma gol toda hora, porque a defesa ou dá apagão por baixo, mas principalmente pelo alto. É algo para o Zubeldia pensar, repensar, porque se eu sou o treinador do Bolívar, sabendo que eu não tenho a qualidade do Fluminense, não chego nem perto disso, eu vou ficar cruzando bola na área. E aí, meus amigos, pelo histórico, pelo retrospecto, pode dar problema. Zubeldia, você tem aí mais 2 dias, né, para poder, não sei se na base da conversa, treinamento, e futebol é repetição, né, gente? Tentar acertar isso minimamente. A gente não quer sofrer mais, chega. O torcedor do Fluminense sofre na derrota, que é natural, sofre no empate, sofre na vitória, não dá. A gente quer sair do Maracanã mais aliviado. A galera saiu feliz, lógico, mas a gente quer falar, pô, jogamos pra cacete hoje. O adversário não teve chance, mas não é assim, né? Ô Zubeldia, jogadores principalmente, vamos melhorar isso aí, né? A gente quer voltar a ter confiança em vocês, voltar a se divertir assistindo o Fluminense e não quase que jogando junto numa guerra.
A gente guerreia todos os anos para que o Fluminense esteja no topo. Será que a gente não pode se divertir um pouquinho? É isso, galera. Se gostou da análise, deixa o like. Se não gostou, comenta por que não gostou. Tá bom? Terça-feira, que é a partir de agora, no ano inteiro, ao vivo, Domini passa de volta para Fluminense e Bolívar, o jogo mais importante de 2026. Até aqui eu conto com a sua audiência. A partir de 9 da noite, o jogo começa às 7. Conto com vocês. Forte abraço, saudações tricolores, valeu.